O objetivo desse vídeo é mostrar para vocês uma roteirização ponto a ponto. Então nós temos diversos planos que você pode utilizar os pontos, como por exemplo na coleta da varrição, como pontos de apoio, a coleta de saúde, PEVs, a própria containerizada, uma série de planos que você pode utilizar o ponto, né, ou vários pontos. Então a ideia é demonstrar para vocês três formas possíveis de você criar os seus itinerários. Então, quando você tem aqui uma malha viária e aqui um contorno de uma subprefeitura ou a própria cidade, o que é importante? O importante é vocês terem aqui no contorno, tá, as informações de atributos, nos atributos, para poder assinalar para o sistema que será um itinerário de coleta em toda a área. Então nós temos aqui no IT coleta, nós temos um botão chamado aqui de que você adiciona atributos obrigatórios. Então você escolhe qual é o contorno, qual o layer do contorno dessa cidade ou dessa sub, e você fazendo isso, você já tem aqui uma preparação do mapa para a coleta. Lembrando que no atributo cerca, você deve colocar qualquer informação. Então nós vamos lá no eixo de logradouros, tá? É no layer eixo de logradouros, na coluna cerca. Então na coluna cerca eu já coloquei uma informação qualquer. Muito bem. Uma outra informação importante, antes de iniciar qualquer itinerário em qualquer cidade, é você verificar se tem mão de direção. Então nós já assinalamos aqui a mão de direção e nós temos aqui ó, a mão de direção. Uma outra informação importante seria, né, na verdade não seria, se há vias restritas ou não. Então já demonstrei em outros vídeos como assinalar vias restritas, tá? Então aqui eu vou apenas exibi-las. Então eu clico aqui em preferência e vou exibir as vias restritas, tá? Então eu tenho essas vias como restritas. Lembrando que o demo anterior mostra para vocês como assinalar essas vias restritas. Muito bem. A primeira forma que eu tenho de inserir pontos eu venho aqui, tá? Tem um botãozinho aqui chamado Insere pontos interativamente. Então eu vou pegar uma pequena área para ficar mais fácil essa demonstração, né? Senão eu vou ficar muito tempo aqui nesse vídeo, né? O vídeo vai ficar muito extenso. Então eu tenho uma tela de inserir pontos. Lembrando que os pontos você pode obter por GPS, através do Geocode lá com o Google Earth Pro, através de endereços, uma série de esses pontos. A origem desses pontos pode ser de terceiros, né? Mas aqui eu vou inserir os pontos de uma forma interativa. Então, como eu não tenho pontos nenhum, eu vou inserir interativamente. Então eu vou clicar aqui, insere pontos, né? Na verdade pode ser também etiquetas. Então eu vou colocar alguns pontos aqui, ó, tá? Pode imaginar que esses pontos aqui, eles podem estar na sub inteira, tá? Ó, você pode colocar esses pontos na sub inteira, ó, na sub inteira. Você pode carregar quando não tem limite. Você pode pôr quantos pontos você quiser, tá? Eu vou limpar, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, né? Então eu vou colocar alguns pontos aqui, ó, simulando uma viagem, ó. Vamos lá, vou colocar uns pontos aqui, tá? Muito bem. E vou fazer de propósito, se o usuário esqueceu, eu vou colocar um ponto aqui, em cima de uma rua restrita, ó, tá? Muito bem. Então, quando eu termino aqui da forma cosmética, eu quero criar um layer aqui, né, com esses pontos fisicamente. Então, o que você tem? Ou se você clicar aqui, criar pontos, eu vou fazer isso, ó. Se você fizer isso, criar pontos, ele vai dar um nome genérico, tá, do layer, porque você não colocou nenhum nome novo aqui. Então ele chamou de PTN geral, porque eu tinha esse nome aqui. Então muito bem, mas não interessa esse ponto aqui, ó, tá? Vamos lá, vou jogar fora, tá? Eu quero dar um nome para ele, vou chamar ele de, por exemplo, viagem, tá? Viagem. Muito bem. Então agora eu vou criar esse ponto, tá? Vou chamar de viagem. Muito bem. Então se você
apenas atualizar essa caixa, ele só tem uma viagem. Só tem um layer de pontos chamado viagem. Muito bem. Agora eu quero criar o itinerário. Então, muito bem, fazer o itinerário. Então eu posso simplesmente cancelar. Eu venho aqui, né? E antes de você criar o itinerário, você precisa assinalar quais são as vias correspondentes a esse ponto, porque esse ponto ele está longe da via mais próxima, tá vendo? Todos esses pontos estão longe. Então eu preciso saber qual é o trecho mais próximo desse ponto para roteirizar, porque eu não vou roteirizar no vazio. Eu tenho que roteirizar pela rua mais próxima a esse ponto. Então, muito bem. Então, tem um botão aqui chamado selecionar todos os segmentos que contêm pontos de coleta. Quando você clicar, ele já mostra para você que tem um layer de pontos, né? Habilitado para ele, porque eu já coloquei atributos importantes, né? Todos os atributos importantes. Posso até dar um zoom para você poder saber onde está, né? E vou confirmar. Quando você confirma e você dá sim, o que vai acontecer? Tá? Ele fez 13 pontos. Tá? Ele fez 13 pontos aqui. Ó. Então eu tenho 13 pontos. Muito bem. Mas ainda eu tenho esse ponto aqui na via restrita. Ainda ele está lá. Não está certo ele lá. Muito bem. Agora eu vou fazer aqui uma cerca para poder roteirizar, como já demonstrei nos outros vídeos, né? Na verdade no vídeo anterior. Vou lá fazer. Ó. Tá? Quando ele tenta fazer essa rede, que ele pegou realmente a rua, ele diz o seguinte, olha, lá na sequência 13, ó, sequência 13 do trecho, tá? Sequência do trecho, 13, não é a sequência exatamente aqui do ponto, a sequência do trecho, 13, ó, há trechos paralelos, sem assinalamentos, ou trechos assinalados com parte igual a 2, ou seja, vias restritas. Opa, então não adianta isso, vamos jogar fora. Eu posso jogar fora, né? Você não pode deixar assim. Então eu coloquei de uma forma indevida um ponto em cima de uma via restrita. Então você tem que retirar isso. Então eu venho aqui, Tools, Mapa Edição, e vou, para não perder tudo que eu tenho, né? Eu vou colocar ele mais próximo. Você escolhe em qualquer lugar aí, né? Um lugar próximo, na verdade. Muito bem. Agora o que eu vou fazer? Eu venho aqui, olha lá, de coleta. Você pode até limpar as etiquetas se você desejar, né? E eu tenho aqui, muito bem, eu venho aqui tudo de novo. Eu faço a seleção, olha lá, sim, olha lá, já está fazendo o geocode e já assinalou aqui. Então, se você estiver atualizando os pontos e você assinalar novamente aqui, ele sempre vai atualizar para você o trecho mais próximo. Então você pode deslocar os pontos para onde você desejar. Quando você clicar aqui, tudo bem. Se você apagar, dá no mesmo efeito. Ó. Se você apagar aqui a seleção, né, para criar o itinerário, é o mesmo efeito. Olha lá. Tá? Muito bem. Então agora eu posso fazer o itinerário, lembrando que é apenas uma viagem. Então eu venho aqui, crio a cerca. Deixa eu criar a cerca aqui, ó, o primeiro ponto, né? Olha lá. Vamos lá fazer uma rota aqui rápida, porque eu tenho 3 formas de montar meus itinerários ponto a ponto. Muito bem, aqui tem algumas opções, por exemplo, esse restante eu não vou fazer porque eu não quero pegar as ruas paralelas. Otimizar retorno pode ser. Preferência via expressa, depende os pontos se você está perto de avenidas. Passagem produtiva é quando você tem vários itinerários, um passando em cima do outro, e você pode ou não coletar e retornar para o primeiro. Então eu não vou acionar nada, né? Muito bem. Lembrando uma coisa, quando você clica aqui, você tem na verdade uma sequência aqui que não está otimizada. Então o que você faz? Você vem aqui, tá? E você tem uma opção de criar um circuito. Então vamos lá, vamos criar um circuito. Então ele já trocou toda a sequência desses trechos. Então vamos verificar o que ele vai fazer. Ó. Olha, ele já fez aqui. Ó, tá? E tem uma outra coisa interessante, que é muito importante. Eu quero iniciar
eu quero iniciar o meu itinerário, não importa qual seja, tá? Aqui, por exemplo, nesse canto aqui. Então você simplesmente exclui, coloca 0 aqui, porque você vai iniciar, então depois do 0 vem o número 1. Então você clica em complementar, e quando você fizer isso, agora sim, ele inicia por aqui. Então vamos de novo. Então eu venho aqui, vou fazer um novo circuito. Olha lá. Agora eu faço isso, então ele partiu daqui, tá? Então isso é importante, você ter essa opção de escolher o início do itinerário. Então vamos lá. Eu estou procurando fazer rápido para o vídeo não ficar muito extenso. Vamos lá, criar a cerca, para não deixar o caminhão ficar escapando muito pelas laterais aqui, e vamos executar. Então o que eu estou fazendo? Apenas uma viagem. E quais as opções que eu escolhi? Eu escolhi a opção de iniciar nesse ponto, tá? Eu escolhi a opção de formar um circuito mínimo aqui coerente. Olha, ele não vai passar pelas vias restritas, tá? Ele não pode passar pelas vias restritas. Muito bem, agora eu vou jogar tudo fora, tá? E vou criar um outro modelo, ou uma outra forma de você criar itinerário ponto a ponto. São 3 formas. Essa é a primeira, que é apenas uma viagem, tá? Olha lá, vou jogar tudo fora, tudo fora. Aqui, ó. Tudo fora. Muito bem. Agora eu vou criar aqui o seguinte. Tá? Eu vou clicar aqui, tá? Na verdade é criar pontos, tá? Vamos imaginar que eu tenho aqui, por exemplo, uma viagens. Eu tenho viagens. Então eu venho aqui, clico de novo. Tá? Posso até puxar essa etiquetinha para onde eu quero, tá? Que ele respeita o posicionamento. Eu vou criar aqui, poderia ser na sub inteira. Na sub inteira. Muito bem. Então eu vou criar ponto. São 16 pontos. Tá? Muito bem. Vou limpar e cancelo. Então eu tenho 16 pontos. Muito bem. Só que tem um detalhe. Esses 16 pontos eu quero quebrar em 2 viagens. Então eu tenho apenas um layer de pontos e eu quero quebrar em 2, ou 3, ou 4, não importa quantas viagens. Muito bem, o que você deve fazer inicialmente? Para ficar mais fácil para você. Clica aqui no layer viagens, vem aqui na seleção e você escolhe, através de uma aptitude, quais são os pontos de interesse. Então eu quero todos esses pontos aqui, ó, tá? Que são um total de 8. Então venho aqui e vou chamar de viagem 1. Tá? Viagem 1. Muito bem. Agora eu vou selecionar o restante. Olha lá. Vamos lá, vamos selecionar o restante. Né? O que tem aqui, olha lá, 8. Então, por coincidência, eu peguei a metade. Vou chamar de viagem 2. Tá? Muito bem. Agora eu salvo o mapa. Então, eu quero criar 2 viagens. Então você clica aqui no caminhãozinho. Muito bem. Agora o que eu vou fazer? Eu vou criar a primeira viagem, tá? Lembrando, só que eu quero montar um circuito e o início da viagem aqui, e montar um circuito e o início da viagem aqui. Ou seja, quero formatar esse itinerário dentro de cada viagem, né? Porque eu já separei aqui por cores. Então você clicando aqui de novo, ele sabe que só tem um layer, porém, quando você clicar, o que ele vai fazer? Ele vai, além de gerar o geocode, ele já sabe que você tem 2 viagens. Então você está vendo a primeira e você está vendo a segunda, tá? Ó, e se você quiser ainda, só para ficar um pouco melhor, se você clicar na legenda, aparece todas as cores, quem são as viagens. Ó, V1 é verde e V2 é azul. Tá? Então vamos lá de novo.
Muito bem. Olha lá. Então, viagem 1, que no caso é o verde, o que eu vou fazer? Eu confirmo a viagem 1. Tá? Então, o que ele fez? Ele já colocou aqui que eu vou fazer viagem por viagem. Então, ele colocou aqui a seleção. Né? Muito bem, eu quero começar por aqui. Então, você apaga, coloca 0, inicia a viagem aqui. Opa, desculpa. Eu clico, põe a 0 e põe no complementar. Não é aqui, é complementar, tá? Muito bem. Aí eu já crio aqui o circuito. Então, esse circuito, o que ele fez? Deixa ele terminar aqui. Ó. Esse circuito, o que ele fez? Vamos fazer de novo? Estamos aqui. Muito bem. Então, vamos lá. Olha lá, já fiz um circuito pequeno, mas fez. Poderia ser a sub inteira, tá? Agora eu roteirizo esse pedaço, ou essa viagem, ou essa área. Vamos ver se é o suficiente essa cerca que eu fiz aqui. Estou fazendo rápido, para o vídeo não ficar muito extenso, né? Olha lá. Eu estou na viagem 1 ainda, tá? Terminou. Jogo fora essa seleção desse box, né, para poder preparar para a próxima. Já venho aqui e chamo de V1. Tá? Vamos lá. Name. Eu vou chamar de V1. Por que V1? Porque o nome que eu dei para a seleção de pontos já foi o nome das viagens que eu pretendo fazer nos itinerários. Ou seja, tem que ter o mesmo nome. Tá? O mesmo nome aqui. Tem que ter o mesmo nome aqui, tá? Para poder o relatório ficar coerente. Por exemplo, se você apertar, vamos supor que você queira um relatório junto com os pontos, quando você clicar no relatório, o fato de ter o nome da viagem de pontos igual do itinerário, você já consegue tirar o relatório correspondente, ó, tá? Então, você colocar os nomes aqui, tudo vai aparecer tudo aqui na entidade, né? Muito bem. Agora eu vou criar o itinerário 2. Então, o que você faz? Você vem aqui, aperta o botãozinho, ele vai dizer que só tem um layer, você confirma, tá? Agora você quer assinalar a viagem 2, ó, que é azul. Então, você clica no 2, faz isso, ele já assinalou, tá? Agora, eu desejo, novamente, que inicie por aqui. Então, o que você faz? Você apaga, tá? Apaga, coloca 0 e vai no complementar e você tem o 1. Olha lá, tá? Essa etiqueta aqui é do ponto, tá? Mas o que me interessa agora, nesse momento, é a sequência do itinerário. E depois, na hora do relatório, essa informação é importante, tá? Nós vamos demonstrar agora isso. Muito bem, então eu tenho isso. Agora eu posso fazer o meu circuito, né, para ficar melhor, ó. Vamos ver, ó. Olha lá, fiz isso aqui e agora eu posso roteirizar somente esse pedaço. Vamos roteirizar esse pedaço aqui. O que eu estou demonstrando é a segunda opção de criação de itinerários, tá? Com ponto a ponto. Vamos lá, botou aqui, ó, 8. O que ele tem aqui, ó? Vamos fazer de novo que eu não cliquei corretamente. Olha lá, tá? Não cliquei corretamente. Dei um clique em falso aqui. Aí eu venho e fiz a segunda viagem. Muito bem. Então agora, o que eu tenho? Agora eu tenho aqui duas viagens. Lembrando que se esse é a minha segunda viagem, está correspondente a esse, você tem que colocar V2. Tá? Por quê? Porque quando você fizer o relatório, o relatório vai respeitar a seleção da viagem de pontos com
o nome do itinerário. É assim que ele consegue fazer a ligação, a correspondência, tá? Muito bem, então aqui eu tenho quantos pontos? Aqui eu tenho 8 pontos, e aqui eu tenho, vamos ver quantos pontos tem aqui. Também tem 8 pontos. Tá? Por coincidência é igual, mas tudo bem. Agora o que eu vou fazer? Eu vou jogar tudo fora isso, tá? E vamos fazer o terceiro modelo, terceira forma, que é a possibilidade que o cliente pode ter de gerar itinerários ponto a ponto. Tá? Vamos apagar tudo isso, que não interessa mais nada. Vou tirar essa legenda e vou jogar fora esse único ler de viagem. Tá? Olha lá. Falta mais um itinerário para jogar tudo fora. Tá? Muito bem. Então, o que eu disse até agora? Que você pode fazer um itinerário a partir de uma viagem e um único itinerário. E a partir de um layer de pontos, você pode fazer seleções de setores, né, nos pontos e criar o itinerário através da seleção. Agora, eu vou fazer um pouco diferente. Vou imaginar que eu tenho vários layers de pontos. Agora é o terceiro e última opção. Vários layers de pontos. Então vamos criar vários layers. Na verdade eu vou criar só 2 para o vídeo não ficar muito extenso. Então venho aqui, tá? Na verdade aqui. Eu vou chamar de V1 já e vou clicar alguns pontos. Ó, tá? Alguns pontos. E vou criar esses pontos. São 12, né? Muito bem. Pronto, limpei. Agora eu vou criar a viagem 2. Eu estou simulando layers, como se você tivesse esses layers já prontos e veio de algum lugar, GPS, não importa o que seja. Tá? Olha lá. Criar pontos. Ó, V2. Não importa a sequência dele aqui. Depois, quando tirar o relatório, ele coloca a sequência em função do itinerário, da rota. Agora eu vou limpar. Muito bem. Então, cancela. Tá? Então, se você vem aqui de novo, não importa, você tem 2 layers agora. Tá? Olha lá. Você pode até chegar aqui e colocar, mudar aqui a cor para ficar um pouco mais fácil. Tá? 2 layers diferentes. Muito bem, como é que o sistema vai trabalhar com 2 layers diferentes? É simples, você vem aqui, você aperta esse botão novamente. Quando você clicar aqui, ele vai dizer, olha, você tem 2 layers agora. Qual o primeiro? Ó, zoom é o 2 e esse é o 1. Muito bem. Lembrando que você pode também aqui já colocar a legenda novamente para você saber quem é quem. Tá? Então vamos lá de novo. Ó, 1. Ó, já fiz o 1. Eu só selecionei as vias mais próximas ao ponto para estabelecer uma correspondência entre pontos e linhas. Tá? Vou fazer novamente para você ver aqui. Ó. Olha lá, o vermelho aqui. Ó, o zoom. Ó. É esse aqui, tá vendo? Ó. 2. É esse. Eu estou nesse. Tá? Muito bem. Agora que eu fiz isso, o que eu quero? Vamos supor que eu quero iniciar por aqui. Então, novamente, eu posso apagar aqui. Coloco 0. E com complementar, eu ponho aqui. Muito bem. Feito isso, eu vou clicar. Ele já está pronto, né? Na verdade, já está pronto. Ele já está pronto aí. Então, agora vamos fazer um circuito. Tá? Um circuito. Olha lá. Vamos ver se funcionou esse circuito. Funcionou, ele está lá. Agora eu posso roteirizar. Estou fazendo rápido porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Provavelmente o usuário vai se deparar com uma dessas 3 condições que eu estou mencionando nesse vídeo. Tá? Uma viagem, né?
e você apenas um layer só e várias viagens através da seleção, ou vários layers e várias viagens. Olha lá, tá? Terminou, o que você faz? Você vem aqui, ó, você chama de V1, né? Rapidamente, para você não perder a sequência, ó. V1, que você vai liberar, olha lá, você vai liberar agora para o próximo trabalho, tá? Vamos lá. Eu posso até apagar isso aqui, né? Esse cosmético, que é aqui, ó. Posso apagar o cosmético. Olha lá, tá? Muito bem. Agora ele sempre coloca S geral e você vai dando rename nas viagens e sempre o S geral é o default, tá? Muito bem. Agora eu vou criar esse azul. Como é que eu faço para chegar até aqui? Você clica, agora é o azul, ó, V2, tá? Confirmo, tá? Sim. Estou fazendo geocode no V2 e dou OK. Muito bem. Aqui, ó. Tá? Ó. Agora eu quero iniciar por aqui. Então o que eu faço? Apago esse, tá? Coloco 0 e quero complementar aqui. Virou 1 e já, porque se eu fizer a rota ele vai ficar muito zigue-zague, né? Ó. Tem um zigue-zague aqui. Então eu quero um pouquinho mais coerente. Então vem aqui, aperto esse botão, ele faz a sequência, tá? Da linha laranja, e no relatório, quando eu apertar o relatório, ele refaz a sequência do ponto, tá? Agora eu faço aqui a rota, ou seja, melhor a cerca. Tem que fazer a cerca primeiro. Se eu fechar demais e tiver muita mão de direção, vamos roteirizar. Olha lá, o 3, ó. O 3 tem algum problema, ó. Não conseguiu, do 2 para o 3 não conseguiu fazer. Vamos ver o que está acontecendo entre o 2 e o 3. Vamos lá, olha lá. Está aqui o problema, tá? Entre o 2 e o 3 não tem rua nenhuma para chegar lá, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo? Entre o 2 e o 3 não tem rua nenhuma. A rua mais próxima está em algum lugar que não me interessa. Ele que se vira para achar. Então eu vou fazer uma cerca maior. Porque existe um vão aqui, um espaço aqui, ó. Tá vendo? Ó? Tem uma rua aqui e tem uma rua aqui, tá? Eu vou deixar ele escolher qual é a mais próxima. Ó. Eu vou pegar até aqui, ó. Eu vou até ajustar esse cosmético que eu fiz para ficar melhor, né? Olha lá. Vamos ver aqui o que ele faz. Muito bem. Vamos ver qual o caminho que ele vai escolher, por aqui ou por aqui. Olha lá, escolheu por aqui, ó. Foi bom ter acontecido isso, porque deu para visualizar bem esse tipo de situação, tá? Que pode ocorrer. Pronto. Então agora eu posso jogar fora os laranjas, que é a minha seleção, e aqui eu vou mudar o nome para V2, tá? Então dessa forma eu consegui mostrar para vocês diversas formas de você criar itinerário ponto a ponto, dependendo da forma de entrada, tá? Se o ponto é apenas um layer só e você tem que selecionar antes de setorizar esses pontos, ou você tem um layer que vai montar o itinerário inteiro através dos pontos, ou também vários layers de pontos, tá? Muitos layers já pré-definidos.